Muito boa noite, irmão Tchambaçuco. É, é um privilégio estar aqui mais uma vez, mas também uma grande responsabilidade de sabermos que temos que trazer uma palavra de um Deus todo-poderoso, um Deus perfeito, um Deus que não falha, que não muda. Eu quero saudar também o caro ouvinte que está aí do outro lado, que nos acompanha nas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Igreja Presbiteriana. E para hoje eu quero ler o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Essa é a palavra do nosso Deus. Inclina a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pela ressurreição. Nós te agradecemos porque o Senhor ressurgiu. Nós te agradecemos porque na cruz o Senhor foi como cordeiro, mas na tumba o Senhor saiu como leão da tribo de Judá. Nós te agradecemos pela ressurreição, porque a tua ressurreição nos trouxe paz. A tua ressurreição nos trouxe, ó Deus, certeza da salvação. A tua ressurreição, Jesus Cristo, restaurou a nossa fé. A sua ressurreição, meu Deus, restaurou a autoridade. A sua ressurreição nos tirou da vergonha e nos trouxe ousadia para pregarmos a tua palavra com intrepidez. Muito obrigado, Jesus, pela graça. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado por vencer a morte. Muito obrigado, ó Deus, porque tragada foi a morte. Muito obrigado, ó Deus, porque envergonhada foi a morte. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus da vida, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Jesus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos e te bendizemos. Ó Deus, muito obrigado. Pai, queremos neste momento pregar mais uma vez a tua palavra. Abra os nossos corações. Abra o coração do caro ouvinte. Abra o coração do nosso irmão internauta. Abra o coração daquele que nos ouve em várias partes dessa cidade de Ondiva, desta província. Pai, entregamos nas tuas mãos, em nome santo de Jesus. Nós queremos que a tua palavra é vida, que a tua palavra é poderosa para salvar, para curar. Tudo nesse mundo passará, mas a tua palavra permanecerá para sempre. O dinheiro vai acabar, os carros vão ficar, os empregos vão ficar, mas a tua palavra não muda. A sua palavra permanecerá para sempre. É por isso que nós a pregamos com ousadia. É por isso que nós a pregamos, porque nós cremos no poder transformador da tua palavra. Espírito Santo, pedimos a tua presença no nosso meio e na vida do caro ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido caro ouvinte, graça e paz esteja contigo aí onde você está.
Espero que você tenha passado uma semana abençoada, uma semana pascal abençoada, uma semana da morte e da ressurreição de Cristo que foi celebrada no domingo passado. Ele venceu, ele ressurgiu, ele vive, porque ele vive, nós cremos no amanhã. Nós cremos que há um bom futuro, porque Jesus está vivo, Jesus venceu a morte, a tumba está vazia, o túmulo está vazio, há um Cristo vivo. E hoje, nesta noite, eu trago uma palavra com o tema As Conquistas da Ressurreição de Cristo. As conquistas da ressurreição de Cristo. Jesus ressurgiu, Jesus venceu a morte, Jesus venceu e humilhou a morte, Jesus envergonhou a morte. E eu trago neste momento o tema para esta noite, as conquistas da ressurreição de Cristo, os ganhos da ressurreição de Cristo. Talvez, eu não sei se você é crente ou não, você que me ouve, e talvez a Semana Pascal não tenha significado algum para ti, mas eu vim te dizer que nesta noite a palavra vai nos ensinar os ganhos da ressurreição de Cristo, as conquistas da ressurreição de Cristo. O que é que nós ganhamos vendo Cristo ressuscitado? O que é que nós ganhamos tendo um Cristo que venceu a morte? Jesus venceu a morte. E depois dele vencer a morte e sair da tumba, a primeira pessoa a quem ele apareceu foi Maria Madalena. Ele mostrou-se a Maria Madalena e mandou ela anunciar aos discípulos, aos seus irmãos, que ele está vivo. E o livro que nós acabamos de ler, o Evangelho de João, ele ainda nos mostra, fala da aparição de Jesus Cristo. Depois dele ter aparecido a Maria Madalena, uma das mulheres que Jesus libertou, uma das mulheres que Jesus também pregava o Evangelho e curou, Jesus agora aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos. A Bíblia diz, o versículo 19, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, era num domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus apareceu diante deles. Após a morte de Jesus, meus irmãos, após a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam trancados numa casa, com medo, amedrontados, pensando que agora mataram o nosso mestre, assassinaram o nosso mestre, e provavelmente nós também, que éramos os seus seguidores próximos, também seremos atacados, também seremos assassinados. Então os discípulos, com medo de sair à rua, com medo dos judeus, com medo, eles estavam trancados em casa. Eles estavam trancados em casa. Com medo de serem assassinados, com medo de serem mortos também. Eles estavam com medo dos homens, eles estavam com medo de serem também mortos, tal como o seu mestre foi morto. E Jesus aparece, após a ressurreição, Jesus aparece. E Jesus entra na casa onde eles estavam, trancados. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus, Jesus não ressuscitou da mesma maneira, ele ressuscitou com um corpo glorioso. Antes, para ele entrar em uma casa, ele tinha que passar pela porta ou bater a porta. Mas após a ressurreição, agora Jesus entrava, mesmo com as portas trancadas, diz o versículo 19, trancadas as portas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Pôs-se no meio deles. Jesus morreu como cordeiro, mas ele ressurgiu como leão da tribo de Judá.